Fala aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Leandro Vicente, simplesmente Levi, e hoje a gente vai falar sobre algumas das exclusões culturais que a gente sofre quando ainda não sabe falar inglês ou por não ser fluente em inglês. E para isso, hoje eu trouxe um amigo meu aqui do YouTube, Clayton. Oi, se apresenta, por favor. Então, gente, eu tenho um canal aqui no YouTube que fala sobre questões raciais e sociais. Eu sou jornalista, ou melhor, quase jornalista, porque eu estou me formando. Sou roteirista, enfim, faço umas coisas bem legais. Passa lá, depois a gente bate papo também. Então, ou seja, um youtuber profissional praticamente, né? Já com cidade de comunicação. É. A gente se conheceu aqui pelo YouTube, uma coisa muito legal que a internet nos proporciona, e finalmente vai ser nosso colega. O que eu fiz? Botei assim, tava tentando aprender inglês, eu botei, nossa, uma pessoa negra falando sobre inglês, que conteúdo maravilhoso. Aí eu botei isso em 2015 pro Levi, e desde então a gente virou um meio que amigo na gente. Exatamente. Eu vim pra BH, que ele mora aqui, e Sim. aí... Podia falar? Pode falar. Então, e aí eu vim pra cá... Não é um segredo. A gente não fez muito roteiro pra esse vídeo, na verdade, vai ser mais uma conversa. A gente tava refletindo sobre várias coisas, e uma das coisas que todo mundo que quer aprender inglês ou quer aprender o inglês percebe que é a exclusão cultural que a gente sofre em muitos meios, principalmente nos meios mais elitizados, né? Sim. E assim, qual foi o momento na sua vida que você mais se sentiu... Você pode dar um exemplo de algum momento que você se sentiu totalmente excluído de uma conversa ou de alguma realidade por não saber inglês? Assim? Como eu faço comunicação, né? Eu faço jornalismo. Quando você pensa faculdade, já é um momento que você tá ali naquela... Caramba, não sei falar inglês, e comunicação, você vai trabalhar com isso, sabe? Os estágios, o emprego, enfim. Requer que você saiba falar inglês. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu acho que foi o período mais tenso. As tensões aumentaram ainda mais. Porque meus amigos já falavam inglês, eles já faziam intercâmbio, e eu não, sabe? Eu não falava nada. Ainda não falo, mas, enfim, então tô num processo de aprendizado. E foi bem, bem tenso. Conversas, assim, tipo, da galera... Teve aula, um texto, enfim. Não, sem contar quando a galera tá tendo aquelas conversas e do nada começa a falar dos termos em inglês. Assim, tipo, obviously. As pessoas não falam exactly. E só você fica tipo assim, o que está acontecendo? What the fuck, man? E é incrível como às vezes as pessoas fazem questão de fazer com que a gente se sinta inferior. Sim, por não saber. Por não saber. Tipo assim, como assim você não sabe inglês? Sim, já aconteceu comigo em aula. Então, já teve professores de outras disciplinas, não das minhas, que passaram um texto em alemão, por exemplo, e tinha o prazer de falar, sabe, em francês. Vocês têm bastante. E, cara, bem, bem pesado. O meio acadêmico, ele vai cada vez mais funilando, sabe? Tipo, te pressionando a falar inglês. Isso não é um problema, sabe? A gente precisa falar. Eu acho que todo conhecimento é muito válido, né? Mas talvez o problema seja na forma como isso é feito, né? Eu acho que uma coisa é você apontar uma necessidade. A gente sabe que o inglês é fundamental hoje para tudo. Outra coisa é essa necessidade de virar uma ferramenta de opressão. É você não levar em consideração o contexto de vida da pessoa, as oportunidades que a pessoa teve de aprender, e você ainda por cima nem oferecer recursos para isso. Você simplesmente cobrar, tipo assim, se vira, não tô nem aí. Você tem que saber falar, e você ainda, de certa forma, ser punido às vezes, né? E isso acaba virando uma desvantagem muito grande. Eu observo em determinados ambientes profissionais pessoas que eu conheço que são muito boas no que elas fazem. Sabe, tecnicamente falando, elas têm um bom currículo, elas se sentem muito seguras, elas dão palestras, mas quando elas precisam se comunicar em inglês, elas se sentem totalmente fragilizadas por elas não saberem, e elas colocam em xeque a própria capacidade intelectual delas. Como se, de repente, todo o conhecimento que aquela pessoa tem fosse colocado em xeque para ela não dominar um outro idioma, uma coisa que não faz sentido, né? E sem contar que existe aquele medo, né? Ainda mais quando você está aprendendo, existe aquele medo de você soltar uma palavra errada e tem uma cobrança. A galera te cobra bastante. Sim. Eu acho que isso é pesado demais. Dói. Sim. E tem alguma coisa que você acha que é específica da área de comunicação, no que diz respeito ao inglês? Assim, talvez algum tipo de conteúdo, alguma coisa inerente à área que você vê que é muito específico da sua área, que a gente não vê em outras áreas? Eu acho que as ferramentas de produção, vamos supor, Photoshop, todas essas são em inglês, né? Para aprender, para você ter um conteúdo, fazer um conteúdo diferente, tem que estar em inglês, sabe? Tipo, o aprendizado vem do inglês. E sem contar as questões de estágio, intercâmbio, tudo. Muita oportunidade você já deixou passar, talvez, já, por causa disso? Muita oportunidade, assim, de ter uma bolsa com tudo pago pra ficar 6 meses nos Estados Unidos, sabe?
aprendendo. E acaba que quem vai, geralmente, as pessoas que teriam condições de pagar pra ir, porque elas já aprenderam inglês desde novo. E sem contar a leitura de edital, vamos supor, muitos editais você tem todo o resumo do que é o programa, tudo, mas o edital tá todo em inglês e você não vai entender. Sim. E aí você precisa aprender pra fazer isso aí. Tem muito material, pelo menos na minha área, na área de TI, tem diversos livros, blogs, até mesmo vídeos do YouTube que são feitos em inglês, por pessoas que são referências da área, que não tem ninguém pra fazer a tradução para português. Então rola uma discussão legal, assim, sabe? Claramente, ainda que a pessoa não tenha intenção de viajar, quem sabe inglês na minha área e quem não sabe, vai estar muito à frente em termos de consumir conteúdo, de fazer cursos online, muita coisa. Isso rola também na área de comunicação. Rola muito. Então, quando a gente começar a finalizar o vídeo, eu queria saber um pouco mais da sua experiência com o idioma até então, e quais são as principais dificuldades que você enfrentou, assim, o que você acha que poderia ser melhor, tanto na faculdade quanto na nossa sociedade, para que esse processo fosse mais fácil para as pessoas. Então, eu acho que eu vim daquele inglês verbo to be, né? Da escola, que todo mundo fica aprendendo aquilo, não faz muito sentido depois. Eu fiz alguns cursos de inglês básico, então básico eu domino, assim, consigo ler algumas coisas, consigo cantar uma música, por exemplo. Importante, prioridades. Mas eu não sei falar, sabe? Eu não consigo dialogar ainda. É muito difícil ouvir também. E um ponto muito importante, eu acho que eu consigo, quando eu vejo um brasileiro falando inglês, eu consigo absorver, entender melhor do que um americano, sabe? É um fenômeno muito comum. É engraçado. Porque quando eu falei, gente, eu tô entendendo o que você tá falando. Que rola uma identificação, assim. A forma como as frases são construídas também, às vezes. É porque é toda uma questão de ritmo, né? A gente tá muito acostumado com o nosso ritmo, então acho que eu consigo. Eu acho que ter matérias em inglês, disciplinas em inglês, não que seja difícil, sabe? Não que o professor traga uma carga, uma bagagem assim, bem pesada, bem densa. Ou seja, só vai falar inglês na aula, sabe? Nem todo mundo tá nesse nível. Sim. Eu acho que a gente poderia ter matérias... Talvez algumas matérias estratégicas, né? Desde o início da faculdade. Ainda mais pra comunicação que seja obrigatória, sabe? Sim. Pra galera entender, mesmo a professora que saiba inglês. Eu acho que seria bem interessante. Fazer parte do programa, da grade de uma forma estratégica, o inglês ser inserido. Não ser uma coisa que tem que se virar e tentar... E aprender sozinho, porque nem todo mundo consegue, sabe? E cada um tem a sua dificuldade. Isso é uma ótima ideia. Bom, acho que é isso. Cara, muito bom, eu adorei participar. Gente, por favor, conheça o canal do Cleiton, é muito legal o canal dele. É uma pessoa muito bem articulada, uma pessoa mais bem desenvolta na câmera do que eu considero. Então vão lá, confiram. Mais uma vez, faz um jabá do seu canal de novo. Gente, vai lá, gente. Sério, vai lá. Ele é do Rio também, pessoas do Rio de Janeiro, amem a gente. Embora agora eu sou de BH, né? Mas, gente, tô apaixonado com a cidade de Levi. Eu já tava falando com o sotaque lá. O sotaque mineiro é irresistível, né? Muito bom, Su. Então, isso. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Se vocês ainda não são inscritos no meu canal, por favor, aperta aqui para se inscrever, dá um like, compartilha, comenta. Muito importante comentar tudo isso, né? Gente, uma coisa importante. Quando vocês abrirem um vídeo aqui no YouTube, vejam até o final. Se vocês não podem ver naquela hora, não parem de ver o vídeo no meio ou antes, que isso também diminui a retenção de audiência. Uma coisa que a gente precisa falar mais. A gente precisa conversar. Precisamos conversar sobre retenção de audiência, uma coisa muito importante. Acho que, vamos lá, vamos assistir um videozinho daqui a pouco, entendeu? Tipo, deixa pra depois, eu vou lembrar, bota no celular. Você abriu, deixa lá sem volume, deixa rolar até o final. Pra poder ajudar o criador. Ou o que você faz de fone de ouvido? Tá trabalhando, tá vendo uma coisa, você escuta só a gente. Porque depois você vai salvar essa imagem da gente aqui, entendeu? Mas você vai estar escutando a gente lá, ó. Exatamente. Até a próxima semana, tchau, pessoal. Gente. Tchau. Beijo. Saiu.